Olá, bem-vindos a mais um Resenha Corporativa, podcast do seu negócio. Hoje vamos falar um pouquinho aí sobre o mercado financeiro, sobre intermediações financeiras, consórcios também. Nós estamos aqui com os sócios da X7, Consórcio e Intermediações Financeiras, Lúcia Santos e Hector Santos. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Sara. É um prazer estar aqui participando desse podcast. Legal. Tudo jóia, muito obrigado, viu? É um prazer estar aqui. Muito bem. Apesar de terem o mesmo sobrenome, eu já fiz esse questionamento, já me falaram que eu era curiosa, mas eles não são casados e não são parentes, hein? Tem esse detalhe, não, são só sócios mesmo, mas a Lúcia é Santos e o Hector também é Santos. Exatamente, é isso aí, dois gente. Santos. É porque era na realidade predestinado a serem sócios, né? Eu acho que tem coisas que a gente não entende muito bem, mas Santos e Santos pode ser uma nova empresa aí que vem ainda pelo futuro. Já falam que sociedade é um casamento, né? Já tá casado. Sociedade, na realidade, é mais do que um casamento, porque o casamento você briga, isso, aquilo outro. Sociedade, não. Às vezes você não concorda com o negócio, mas você é obrigado a sentar e conversar e resolver, coisa que você às vezes não faz no casamento. Não é verdade? Mas vamos lá. Como é que vocês entraram nesse mercado? Porque, assim, a gente fala de consórcio, intermediação financeira, na realidade, esse é um mercado muito amplo, que intermediação tem a ver também com intermediação para financiamentos, para empréstimos, para fins de adquisição de bens, tudo isso. É um mercado bem amplo, né? E vocês acabam tendo que trabalhar com várias instituições financeiras também, né? Como é que foi isso? Como que vocês resolveram entrar nesse ramo? Então, Sara, primeiro que eu já venho de uma empresa de consórcio. Trabalho com consórcio já há aproximadamente 15 anos. Então, dentro da instituição financeira, ou seja, da administradora da qual eu fazia parte, veio a situação de você pegar e entrar no mercado, sabendo que o consórcio, cada vez mais, ele estava se expandindo muito. Então, a gente pensou, bom, por que não se renovar, se reinventar nesse mercado? E aí a gente decidiu abrir a X7 Consórcio. Porque o consórcio, eu acho que é um dos meios mais antigos de aquisição de bens, né? Isso. Porque é aquela coisa, você tem uma menor taxa, uma administração ali que você tem que pagar, mas o consórcio antigamente ele era a única coisa que se pensava. Hoje a coisa mudou um pouco, mas ele ainda continua sendo, eu acho que a forma de aquisição mais segura a fim de planejamento. Porque uma coisa você fala de aquisição de um bem imediato, mas no sentido de planejamento mesmo, aquilo que cabe no seu orçamento, como pretensão de adquirir um bem, né? E vocês trabalham no consórcio em todas as linhas, desde o consórcio veicular, do imobiliário, porque cresceu demais, né? Exatamente. Então, hoje, na X7 Consórcio, a gente trabalha com a extensão, ou seja, a gente tem uma prateleira muito grande. Então, a gente trabalha com aquisição de veículos, a gente trabalha com aquisição de imóvel, a gente trabalha com serviços, com eletro. Então, assim, o consórcio, ele abrange todos os produtos. Então, tudo que o cliente ali precisa, a gente consegue atender o cliente da melhor forma possível na aquisição do consórcio. Querendo ou não, o consórcio ele é um sistema que ele vem se diferenciando mesmo porque já tem 60 anos aí de mercado o consórcio, então ele só veio evoluindo, né, Lúcia? A gente percebe aí os últimos dados que saíram da ABAC, né, Associação Brasileira dos Consórcios, e lá o resultado só cresce. Então, veio tomando o mercado aí, passando pelo financiamento, já sobressaiu do financiamento. No consórcio você pega ali um consórcio de imóvel numa taxa de 0,14, 0,15 ao mês, né, sendo ali, no máximo que chega ali 2% ao ano, muito diferente de um financiamento. Né? Num consórcio, hoje em dia, a gente já está falando de taxa de 10%, 14%. Isso num plano total dividido em 220 meses, 200 meses. Então, é uma diferença muito grande em relação a um financiamento. Sabe que é interessante você falar isso. Eu vejo, às vezes, muito rede social, até por conta do podcast mesmo, né? E assim, tem alguns influencers, vamos dizer assim, pode-se dizer, mas que falam muito sobre essa questão de consórcio. Tipo, eu quero comprar um carro. Eu quero comprar um carro e esse carro de 150 mil. O que eu faço? Eu compro uma carta de consórcio, dou um lance de 40, 50 mil, a minha parcela vai ficar baixíssima e eu consigo, com o valor enfim, o que eu iria pagar num financiamento do veículo é muito mais do que eu vou pagar num consórcio. Tem tudo isso, né? É uma matemática mesmo para você entender o quão mais vantajoso é, inclusive para a aquisição de um bem
de imediato, né? Que é a questão do lance também, Isso né? é possível. Com o lance você consegue antecipar a sua contemplação, porque no consórcio é através de contemplação ou sorteio, ou através do lance, né? Se tratando ali do financiamento, de fato você consegue pegar o seu veículo ou o seu imóvel já de prontidão, apresentando toda a documentação, mas o que a gente percebe? No financiamento você também terá que dar uma entrada. No Tá. consórcio, você disponibiliza isso através de lance, que é uma antecipação de mensalidade, de parcelas, que Entendi. giram em torno ali de 30%, 40%, 50% do valor do crédito para contemplação, né? Então, o que a gente percebe? Quando os investidores, quando o pessoal do consórcio fala isso, eles estão tratando num caso de um veículo, por exemplo. Se tratando de um veículo de 60 mil reais, o consorciado dá um lance ali de 30 mil reais, 50%, ele antecipa essas mensalidades, resgata esse crédito. E ele pode retirar o veículo e mantém parte do dinheiro dele aplicado. É isso, exatamente isso que você falou, que eu tava até querendo lembrar, que é justamente isso, da onde que ele paga, porque ele falou uma coisa tão louca, que era assim, olha, aí com a parcela, com o que você recebe de juros daquilo que você aplicou, você tá pagando o próprio consórcio, tipo, vou comprar um carro de 150 mil, em vez de eu gastar os 150 mil, eu coloco lá 110 numa aplicação, e dou um lance no consórcio, pego o carro de 150 mil que eu queria, e com os juros, a correção daquela aplicação, eu tô pagando, né? Então, é uma matemática mesmo, mas lá vocês trabalham só com consórcio ou não? Outras linhas de crédito também? A gente também trabalha com outras linhas de crédito, né? Então, a gente tem a parte do financiamento, seja para aquisição de veículo, de imóvel, um cliente que de repente quer fazer um capital para a empresa dele, então a gente tem um home equity, do qual o cliente ele deixa o imóvel como garantia e pega o valor em espécie. Então, a gente tem a linha de construção também, então o cliente que ele quer construir, de repente ele quer ali uma aquisição mais rápida, né? Então, a gente tem essa parte do financiamento. Então, a gente consegue atender uma demanda muito grande, Sara, dentro do que o cliente ele precisa. De acordo com a necessidade do cliente, né? Exatamente, com o objetivo dele, com o perfil dele, com a necessidade dele. Então, a gente tem uma equipe especializada justamente para que a gente possa atender esse cliente da melhor forma possível no mercado. Isso pessoas físicas e jurídicas também, né? Também, Sara. E qual que é a necessidade do cliente hoje? Não pagar juros, né? É. Essa é a necessidade. Ou pagar o mínimo possível, O mínimo né? possível. Exatamente. Esses dias, até numa simulação que nós pegamos lá no escritório, de um cliente que estava financiando um veículo, por volta de 2% de juros ao mês. Nossa. Então, você coloca ali em 12 meses, 24% de juros, diferente de um consórcio, que ele acaba pegando uma taxa de 17%, de 16% total, dividido por todo o prazo, né? Então, a diferença é de muitos mil reais aí na conta. Não, e o que eu acho interessante na empresa de vocês é que vocês conseguem dar essa assessoria, vocês conseguem sentar com o cliente de vocês e explicar qual a melhor forma de acordo com a necessidade dele. Porque é aquilo que a gente estava falando, às vezes a necessidade dele é imediata, mas às vezes a necessidade dele é programada. E aí você tendo uma empresa que consegue dar esse tipo de assessoria e mapear a necessidade específica do seu cliente, você consegue direcionar ele para qual é o investimento melhor. Porque o consórcio também, às vezes, é utilizado também como investimento, né? Mas é aquilo, entender o que o cliente quer, a necessidade dele, né? Isso, além do investimento, ele é uma poupança programada, né? Então, justamente por trabalharmos com os maiores bancos do mercado, as melhores instituições financeiras do mercado, quando não dá em uma, a gente segmenta para outra, entendeu? Tá. Então, a gente faz toda uma análise de mercado, verificando os principais administradores e bancos, justamente para apresentar o melhor negócio para o nosso cliente. Entendi. Exatamente. E o que você falou é bem interessante. A assessoria. Eu acho que hoje o cliente ele tem um mercado muito amplo, mas ele é carente de fato de um atendimento onde você se preocupa realmente em entender para atender o cliente. Então, é isso que a gente faz uma assessoria personalizada, a gente senta com o cliente, entende primeiro todo o objetivo dele, o que ele quer, eu quero fazer uma aquisição de um imóvel, ótimo, mas como que você está buscando essa compra? O que você já buscou no mercado? O que você quer fazer? Então, o cliente, ele passa todas as informações para a gente. E ali a gente vai desenhar exatamente uma estratégia certa para que a gente possa direcionar esse cliente para que ele possa fazer o melhor negócio com a gente. É porque não é só vender um consórcio ou vender um financiamento, né? Porque às vezes é aquilo. Se você não, o que você falando, eu acho muito perfeito. Porque se você não entender o que seu cliente quer realmente, e às vezes nem ele sabe, né? Ele tem uma visão de uma coisa, mas essa expertise que vocês têm, vocês conseguem identificar e direcionar. Isso aqui, tudo bem, você quer isso, mas isso talvez não vai te servir agora. Talvez o melhor planejamento seja esse, né? Eu acho que esse é um diferencial que eu enxerguei, assim, que
é o que realmente o mercado procura, né? E principalmente também os empresários, né? A pessoa jurídica também. Vocês atendem lá também, por exemplo, para capital de giro, essas linhas de crédito também, de financiamento para pessoa jurídica também, que precisar, tem como buscar na X7? Assim, a gente atende. Inclusive, a gente tem uma demanda hoje na X7 de pessoas jurídicas, né? A gente sabe que a pessoa jurídica hoje, a saúde financeira da empresa é o capital. Então, ele busca hoje uma alternativa que ele vá pagar menos. A gente sabe que quando se trata de um financiamento, você entrega um bem de presente para o banco em forma de juros. Isso é fato, de presente, né? Mesmo. Exatamente. Mas também entra a alternativa do consórcio. Embora não seja o desenho do consórcio para que o cliente ele possa fazer um capital de giro, mas existe também uma escala que o cliente ele pode adquirir o consórcio, ele pode deixar um bem dele, um imóvel dele como garantia. Garantia do próprio consórcio? Do próprio consórcio, exatamente. Olha, eu não sabia, não. Não são todas as administradoras que permitem essa operação, mas obviamente que a gente sabe quais são, para que o cliente ele possa fazer esse tipo de aquisição. Então, depende também muito da necessidade dele. Às vezes, é como você mencionou, dependendo da situação, o consórcio não é para esse objetivo dele. Ele já quer uma aquisição mais imediata, eu preciso fazer um capital de giro mais rápido. Então, a gente leva para o home equity, que é o financiamento. Muito bom, gente. Além dessas linhas, por exemplo, linha de crédito, consórcio, algum outro serviço específico que vocês façam lá nessa parte de intermediação também ou não? Não é o nosso foco, tá. Mas como a gente tem uma demanda e a gente consegue atender o cliente, então às vezes tem um cliente que ele fala, olha, eu quero fazer um refinanciamento. Tá. Né, de veículo. É possível? Então, a gente tem parceiros, a gente tem parcerias com as instituições financeiras, né, que a gente reúne aproximadamente quase 20 instituições financeiras na X7, justamente para que a gente possa atender. Então, a gente já tem essa demanda. Ou seja, até o cliente que já tem algum tipo de financiamento, que queira rever isso, que queira refazer isso daí, pode estar procurando a X7 também, né? Ele pode também, justamente, né? Ele pode utilizar ali o consórcio justamente para poder quitar um financiamento ou até mesmo procurar um outro financiamento para poder pegar um juros mais baixo, né? Então, isso que a gente percebe. A gente atende ali principalmente, né, empresas, construtoras, né, empreiteiras, e a gente levando esse capital da maneira mais fácil e com juros mais baixos. Assim, o que a empresa precisa hoje mesmo é de capital, né? Eu acho que, assim, nós passamos por um período aí meio tenebroso aí, economicamente, de pandemia e pós-pandemia. Muita empresa ainda no sentido de se recuperar. Tem muita gente ainda meio que, né, ali no olho do furacão e ter essas linhas de crédito, mas não simplesmente ir ali no banco e pegar um empréstimo. Você ter uma linha de crédito, um consórcio, de uma forma pensada, de uma forma estruturada, planejada, talvez seja o caminho para muito empresário e poder reestruturar o teu negócio, né? E é o que vocês propõem muitas vezes também, né? Como você falou, né, Lúcia? Dar esse atendimento, essa assessoria personalizada, né? No sentido de saber identificar e passar o melhor negócio para o teu cliente final, né? Você Exatamente. disse a palavra-chave, né? Estruturada, né, Lúcia? Isso que a gente faz no consórcio, isso que a gente faz no financiamento, estrutura. A gente formula sempre a melhor proposta, o melhor segmento ali para o cliente. E é o diferencial, porque quando você fala assim estruturado, a gente pensa da seguinte forma, às vezes a pessoa está num desespero tão grande, principalmente voltando à questão empresarial, que ela se apega a qualquer linha de crédito que lhe é oferecida, né? E a qualquer juros e a qualquer parcela. Só que ela não consegue cumprir. E, de repente, aquela linha que ela achava que era o fôlego para ela sair do buraco é o que leva ela para o buraco, porque ela já não consegue pagar já de início, né? Exatamente. Então, estruturar isso de uma forma planejada, conseguir ter uma assessoria que consiga encaixar no orçamento dela aquilo que ela precisa de uma forma coerente, né? Possível, é a melhor saída, vai ser sempre a melhor saída em todos os casos, né? E é muito bacana isso. Exatamente. E assim, quando a gente fala exatamente do consórcio, hoje o foco da X7, né, a gente tem ali no modelo consórcio e intermediações financeiras, porque a gente decidiu, de fato, ter um nicho maior para que a gente pudesse estar atendendo a necessidade do cliente. Mas o foco, de fato, é o consórcio. Por que o consórcio? Porque o consórcio ele atende
tudo o que o cliente precisa, justamente de uma forma econômica, de uma forma planejada. Então, o cliente, a pessoa, o brasileiro, na realidade, eu não estou generalizando, né? Então, ele não tem o hábito de guardar dinheiro. Né? É verdade. E praticamente nós somos um pouco mais imediatistas, né? Então a gente paga o preço por isso. E o consórcio, ele dá essa margem. Então, por exemplo, é uma poupança meio compulsória, né? Você Exatamente. Você tem aquela obrigação de pagar isso. E aí você acaba guardando isso, né? Exatamente. Então, você quer fazer você quer comprar uma casa, você vai se planejar para você adquirir essa casa, né? Então, quais são as formas que você vai ter hoje no mercado para você poder fazer isso? Um planejamento. Você vai pagando ali uma parcela, onde você tem um compromisso financeiro de todos os meses, você está pagando aquele investimento. Não é uma dívida, é um investimento. E muitas das vezes, quando você fala para o cliente, olha, mas eu vou ficar pagando em 15, 20 anos. Um exemplo, não significa que o cliente vai passar todo esse tempo pagando. Porque ele tem a alternativa do sorteio e do lance para ele poder antecipar a contemplação dele, né? Mas tá ótimo, mas quanto tempo que você paga aluguel? É verdade. Então, você está 15 anos pagando aluguel. E ainda se você contemplasse, um exemplo, daqui a 3, 4 anos, você acha que é muito tempo? Então, tem essa comparação. Né? É fazer essa matemática para chegar numa conclusão lógica, né? Exatamente. O único risco do consórcio é do cliente ser contemplado, né? O único risco que ele corre. Pronto, ele está no jogo. Né? Ele não tá no consórcio no jogo de sorte ou azar. Ele está, de fato, ali, ele está fazendo as ofertas dele, ele está participando da assembleia, porém, ele tem que estar adimplente. Se ele não pagar o boleto em dia, ele está fora. Ele não participa nem de sorteio, e mesmo nem de assim, eu já vi, por exemplo, tem gente que para de pagar o consórcio. Aí saiu do jogo, correto? Saiu. Mas ele não perdeu o capital dele, porque a hora que encerrou aquilo tudo, não é assim? Tipo, encerrou aquele grupo, ele pode recuperar. Tem as taxas administrativas, Isso. tudo, mas ele, ainda assim, ele não é diferente, por exemplo, de qualquer outro financiamento. Às vezes que você vai comprar um financiamento de um veículo, que se você não pagou, você perdeu o veículo, o que você pagou nele, né? O consórcio ainda tem essa situação também, né? No consórcio existe a devolução dos valores pagos, né, no término do grupo, né? Respeitando o prazo ali para devolução. Então, querendo ou não, ele vai ter o dinheiro dele de volta de qualquer forma. Sim. Mesmo que, eventualmente, ele tenha algum problema e não consiga cumprir. Mas ele tem aquela garantia ali, né? Do não perder integralmente, né? Não irá perder. E até a gente pega muitos casos, né, Lúcia? Referente à demora do consórcio para ser contemplado, né? Mas a gente tem que reparar sempre que o cliente, será que está pagando em dia? Né? É isso Nós também. pegamos alguns casos ali, a gente pega bastante, o cliente, nossa, estou pagando há 2, 3, 4 anos, né? E começa a conversar, né, Lúcia? E o cliente mostra o extrato pra gente lá, você verifica qual data que vem o seu boleto. Dia 11. E as datas que o cliente paga, dia 15, dia 20. Não participa do sorteio. Ele já matou 50% da chance dele ser contemplado antes do prazo, né? É isso aí. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, viu? Lúcia, Hector, que não são parentes, mas são santos. Diz que tem mais um Santos aí na sociedade ainda, viu? Na próxima eu espero que vocês tragam ele também. Ele virá. Tá bom, gente? Obrigada pela participação, bastante esclarecedor isso tudo. Eu acho que para quem procura realmente aí investir, para quem procura também um capital, sabe onde procurar agora, né? Exatamente. E onde fica a X7? Avenida Engenheiro Armando de Arruda, Pereira, número 2937. Isso aí, gente, tem aí também a rede social, X7 Consórcios, né? Aí. E siga no nosso canal. Vamos terminando por aqui com mais um Resenha Corporativa. Muito obrigada a todos.